A cassação política de Bolsonaro está muito perto de acontecer, pessoal. Ele voltou recentemente, no próximo dia 5 tem um encontro com a Polícia Federal para explicar todo o caso das joias. E logo depois da Páscoa, ele poderá ser cassado, porque aquela ação movida pelo PDT no TSE contra o Bolsonaro por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação chegou na sua etapa final. As partes estão apresentando ali os seus últimos argumentos, mas já é dada como certa a cassação do Bolsonaro no tribunal. Para ele, já era. Vai ficar os próximos 8 anos sem poder disputar pleito. Resta saber se ele vai ser cassado logo após a Páscoa ou se vai demorar um pouquinho. Essa notícia empolga você? Você quer que o Bolsonaro seja cassado? Coloque aqui nos comentários se você está feliz, se você quer que o Bolsonaro seja cassado, deixa o seu like, claro, se você espera que o Bolsonaro nunca mais dispute um pleito, e se inscreva no canal. Essa foi uma informação da Thaís Oyama, jornalista do UOL, e também foi replicada por outros meios de comunicação. A ação que foi movida pelo PDT contra o Bolsonaro, ela chegou na sua etapa final do processo, né? Chegou o fim às instruções por conta do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o Benedito Gonçalves. Ele finalizou as suas instruções e agora as partes envolvidas, tanto o PDT quanto o Bolsonaro, têm aí mais 2 dias, né, de prazo para poderem apresentar as suas alegações finais. Bolsonaro está sendo processado por conta daquela reunião que ele teve com os embaixadores, no qual ele atacou o sistema de votos brasileiro. A ação do PDT movida contra ele prevê abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Além dessa ação, tem outras 15 ações no TSE. Só que essa está mais avançada e ela poderá ser finalizada talvez daqui 2 semanas. Pelo fato, né, do Bolsonaro ele ter mais 2 dias e o PDT também, se você começar a observar, a partir da 2ª semana de abril, ele pode ser cassado, ou seja, logo após a Páscoa. É possível que isso aconteça? Sim. É possível, mas pouco provável. Existe, claro, uma celeridade no TSE por conta da aposentadoria do Ricardo Lewandowski. O Ricardo Lewandowski é ministro do STF e informou ao Lula que ele vai antecipar a aposentadoria para o próximo dia 11 de abril, ou seja, na terça-feira após a Páscoa, tá? O Ricardo Lewandowski ele poderia ficar até maio, mas ele vai antecipar a sua aposentadoria. E como ele é ministro do STF e também ocupa uma cadeira no TSE, ao se aposentar do STF, ele vai deixar também a cadeira dele vaga no TSE e essa cadeira será, no caso, ocupada pelo Ricardo Nunes Marques, o bolsonarista. E é bem interessante que nós conseguimos ver todo o enfraquecimento político do Bolsonaro, porque essa decisão final, né, do Benedito Gonçalves ocorreu um dia após a volta do Bolsonaro. Ou seja, a volta do Bolsonaro não representou absolutamente nada. Como nós falamos, ele voltou menor, voltou enfraquecido, foi ofuscado pelo Haddad. E se você quiser saber mais detalhes sobre a minha percepção da volta do Bolsonaro, a minha análise, já tem vídeo no canal, link aqui no card. Hoje, aí você pode falar o seguinte, mas o Lewandowski vai sair, vai chegar o Nunes Marques, ele é bolsonarista. Você está completamente certo. Completamente certo. O Nunes Marques foi colocado como ministro do STF pelo Bolsonaro. Ele é um bolsonarista. Existe sim a expectativa de que haja algum tipo de dívida de gratidão do Nunes Marques com o Bolsonaro. Mas o que ele pode fazer? Ele é um voto. Um voto. A força que ele tem para influenciar os demais votos é muito pequena. Ele é voto vencido. Porque o clima contra o Bolsonaro no TSE tá péssimo. Mas ele pode fazer um pedido de vistas. Pode. O que é pedir vistas? É pedir um tempo. Pedir de vista é pedir um tempo para poder analisar melhor o processo que vai ser julgado. E aí, quando um ministro pede vista, todo o processo é paralisado até que aquele ministro volte e finalize ali o seu entendimento. O Nunes Marques usou e abusou muito disso. Vários ministros usam e abusam desse instrumento para travarem alguns julgamentos. Só que o Alexandre de Moraes deu recentemente um parecer que os ministros têm 30 dias somente para
solicitarem ali o seu pedido de vista, ou seja, depois de 30 dias ele tem que dar o seu parecer. Então vamos supor que o Nunes Marques chegue dia 12 e peça a vista. O que vai acontecer? Ele vai ter até o dia 12 de maio para poder dar o seu parecer. Ou seja, a proteção que Nunes Marques vai dar a Bolsonaro, se der, é muito, mas muito baixa. E aí, o que acontece? Mas antes disso, eu quero que você coloque nos comentários. O que você acha? Nunes Marques vai ou não pedir vista? Coloque nos comentários se você vê que o Bolsonaro ele já acabou politicamente e se inscreva no canal. É importante, tá? Nós, antes de prosseguirmos nesse vídeo, falarmos sobre o objetivo da reunião do Bolsonaro. Porque alguns comentaristas políticos, até vi o Reinaldo Azevedo falando isso, falaram que o objetivo da reunião com os embaixadores era um objetivo golpista, para ele ter um respaldo da comunidade internacional em caso de uma tentativa de virada de mesa, uma tentativa de golpe. E não foi esse o objetivo do Bolsonaro com essa reunião. O Bolsonaro, pessoal, já tem muito tempo que ele tem muito medo de ser preso. Porque antes mesmo dele assumir o mandato, ele já tinha problemas na justiça. O caso da Maria do Rosário. É um caso anterior ao mandato do Bolsonaro e ficou paralisado porque ele assumiu a presidência da República. Agora que ele saiu, esses processos eles vão voltar a correr. Já estão correndo, na verdade. Existem alguns processos que são mais pesados que o do Bolsonaro. Já fiz todos esses comentários, link também aqui no card. Então o que o Bolsonaro ele temia? Ou ele teme? Ser preso. E para não ser preso, ele quer fazer igual o Donald Trump fez, ou está fazendo, uma narrativa de que ele é um perseguido. Só que para essa narrativa ganhar força, ele precisa ter o respaldo internacional. Então ele fez aquela reunião com os embaixadores para poder apresentar supostas fraudes no nosso sistema de votos, para conseguir convencer a comunidade internacional que havia um complô contra ele via TSE, Lula e o STF para que ele fosse derrotado e posteriormente preso. Não tem nada de golpista na fala do Bolsonaro. O que ele estava querendo era levantar a narrativa para não ser preso. As pessoas, depois de tanto tempo, parece que elas não conseguem entender o óbvio. Vá pela ideia e percepção que o Bolsonaro teme a prisão, que você vai entender todas as ações dele. Tanto que o próprio admite a cassação política. Quando o Bolsonaro esteve em Orlando, ele fez lá uma palestra para apoiadores e ele falou, olha, eu vou ser cassado. Está muito avançado o processo, é uma cassação injusta, mas eu serei cassado, a gente já sabe disso, o próprio sabe. Né? O próprio sabe porque ele cometeu delitos. São muitas ações contra ele e essa ação do TSE é uma ação dos embaixadores, é uma ação pesada. Porque o pior para o Bolsonaro é que ele tem tudo gravado. Ele pegou o cargo de presidente da República, ele utilizou os meios de comunicação públicos, oficiais da presidência da República para propagar uma desinformação. Gastou dinheiro fazendo essas lives, gastou dinheiro fazendo essas reuniões e essa transmissão. E essas transmissões. Por isso que é também abuso de poder econômico. E segundo a Dora Kramer, que é uma jornalista, né, escrevia na Veja, agora trabalha no grupo Bandeirantes, o Bolsonaro ele vai ser cassado pelo conjunto da obra. Porque na percepção dos ministros do TSE, os delitos do Bolsonaro, eles sozinhos são muito frágeis para poderem condenar, para poder caçá-lo politicamente. Mas quando você pega o conjunto da obra, aí é muito forte. É porque você tem a minuta golpista, né, entre aspas golpista, você tem a reunião dos embaixadores e vários outros problemas e vários outros delitos cometidos pelo Bolsonaro. E a situação dele, o ambiente para ele no TSE é extremamente desfavorável. Há um movimento para caçá-lo, ainda mais depois de tudo o que ele fez. E o que muda no cenário político com a cassação do Bolsonaro? Muda muito pouco, para falar a verdade. Ele não é mais um postulante para 2026, de modo agora oficial, porque ele não vai ter mais condições. Isso pode acentuar um pouco a disputa pelo espólio do Bolsonaro. Mas a cassação política dele já era dada como certa, e mesmo sem ser cassado politicamente, Bolsonaro não é mais um candidato competitivo, porque a rejeição que ele possui é uma rejeição muito alta, e isso o impede de disputar qualquer pleito. Ah, mas ele foi muito bem votado em 2022. Adiantou alguma coisa? Ele foi derrotado. E por que ele foi derrotado? Devido à alta rejeição. Então, mesmo sem ser cassado, o Valdemar Costa Neto, o PL, já dão Bolsonaro como carta fora do baralho para disputar qualquer coisa, a não ser senador, deputado, mas para a presidência da República, que é o cargo que ele almeja, ou supostamente almejaria, né? Não tem mais condições. Então essa cassação só confirma
a corrida, né, para o espólio do Bolsonaro.